Fala galera, mais um dia, mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui com o Arkelix como convidado. Primeiro convidado aí para a gente trocar uma ideia e eu chamei ele, eu vi ele uma palestra dele algumas semanas atrás, né? Aí a gente já se conhece há algum tempo também, do meio do Bitcoin aqui. E aí conversando com ele, falei, pô, vamos lá trocar uma ideia no canal e tal, até pegando o tema mesmo da palestra para a gente trazer aqui, enquanto criador aí de conteúdo, né, sobre o Bitcoin. Então eu resolvi trazê-lo aqui para a gente poder enriquecer ainda mais aqui a conversa no grupo. Então, se apresenta aí para o pessoal, Arkelix, fala aí um pouquinho sobre você aí, sobre Bitcoin, da forma que você quiser aí se apresentar. Beleza. Bom dia, Marcelo. Salve, galera do canal. É um prazer poder estar aqui. Agradeço muito o convite do Felipe Marcelo de poder estar tendo essa conversa aqui. Eu sou um entusiasta do Bitcoin. O primeiro contato que eu tive foi em meados de 2016 e desde então tenho estudado, tenho me interessado pelo assunto, né? E igual o tema da palestra, né? Quando a gente percebe que Bitcoin significa que ele é um passo na evolução do dinheiro, a gente desperta, né, para essa tecnologia. Eu sou um entusiasta de tecnologia, aspirante a desenvolvedor, sempre gostei dessa área, e me interessei por área de finanças também. Acho que um pouquinho sobre mim. Sou P2P atualmente, Essa e parte de tecnologia eu muito me interesso assim também, tipo assim, desde de moleque, mas muito na curiosidade de ver assim, nossa, o que está acontecendo, o que a galera está fazendo, então eu sempre de vejo, entender, né, de querer entender. e meio que tipo assim, já tem umas paradas que existe que ainda não tá no mainstream, digamos assim, né? Outro dia eu tava vendo ah, os robôs, tem uns robôs, tipo assim, caseiro mesmo, que te ajuda nas tarefas de casa. Você já viu Verdade. esses robôs? Tipo assim, é bizarro, cara. Aí eu até vi no Instagram, o cara levou o robô pra passear na rua e tal, aí o robô cumprimentava os outros. Mas enfim, são coisas assim que vão surgindo, mas que ainda é muito distante de nós meros mortais, né? Sim, sim. E um detalhe importante disso, que a gente observa a todo momento com a tecnologia, um fato que ocorre. A tecnologia, ela não pede licença para fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Quando a gente assusta, já faz parte do nosso cotidiano, né? E cabe a Exatamente. gente, a gente a evolução tecnológica não vai esperar por a gente, né? De um dia para o outro, ela passa a fazer parte do nosso cotidiano e muitas vezes a gente se pega em determinado momento não conseguindo se imaginar sem determinada tecnologia e você não sabe precisar em que momento ela passou a fazer parte da sua vida, Pois é, né? exatamente, cara. Eu lembro do meu pai, há anos atrás, meu pai falando que eles assistiam os filmes, né, os filmes americanos, e o pessoal com o telefone celular conversando um com o outro, e eles falavam, tipo assim, no meio deles na época, ah lá que mentirada, os caras com o telefone sem estar conectado em lugar nenhum, em fio nenhum, sabe? Sem Tipo fio assim. nenhum. E quando você assusta, tipo assim, eu sou de 90, então eu peguei uma transição gigantesca também. Pô, eu lembro muito da televisão, dos botãozinhos, o videocassete, a fita, né? Tipo assim, a fita de. Tanto a fita de videocassete quanto a de música. E o quão rápido isso deslanchou. Eu lembro de ir na casa de um amigo meu, assim, que tinha a internet banda larga. Eu falei, nossa, que legal, tipo Verdade. assim, você consegue baixar as imagens rapidão. Que o legal era ter um fundo de tela do computador que fosse bacana. E hoje, Você tipo vê. assim, isso não significa mais nada, sabe? Não tem, meio que nada a ver que isso já foi uma coisa, né? Aí hoje os moleques já nascem com o chip de fazer assim nos equipamentos eletrônicos, né? E a tecnologia inunda a gente e fica parecendo que sempre foi dessa forma. Isso que eu acho Exato, impressionante, né? E da exato. mesma forma acontece com as tecnologias relativas ao dinheiro mesmo, né? Tipo assim, por mais que o próprio exemplo do Pix, né? Que
que é uma ferramenta muito útil, por mais que a gente possa discutir aí essa questão do, do controle, da falta de privacidade e tal, mas é uma ferramenta que começou ali, sei lá, foi 2020, 21? Não lembro direito, mas que parece que sempre existiu e falava assim, meu Deus, como que funcionava TED Doc, sabe? Tipo assim, teve que ficar esperando 2 dias para Dois dias transação. para liquidar. É absurdo. E aí tem gente que ainda reclama dos 10 minutos do Bitcoin, né? Sabe? Que pode ser feito mundialmente. Mas enfim, bora lá mais entrar no tema lá da palestra, né? Como que foi, Sim. de onde que veio a inspiração aí pro tema e tal? Fala um pouco aí do que é, né, a palestra, do tema da palestra, como é que foi? Sim. O tema da palestra, a palestra basicamente consiste em responder a pergunta, né? Que eu acho que é a primeira coisa que surge na cabeça das pessoas ao ouvir falar, né? Mas por quê? Por que Bitcoin? O tema da palestra é esse. Por que Bitcoin? Um breve contexto da evolução do dinheiro. E nesse sentido, de um salto de evolução tecnológica, né? O próprio exemplo da internet, né? Você que é da década de 90 também, foi quando a internet começou a se popularizar, né? Os computadores domésticos e a internet começou a se tornar mainstream. E lá no começo da internet, a internet de escada ainda, para depois evoluir para a banda larga, né? A gente tinha uma série de revoluções acontecendo pela internet, né? E a gente sequer imaginava as coisas que a gente teria hoje, né? Graças à internet. Então existem certas inovações tecnológicas que elas pavimentam uma série de outras inovações, né? E à medida que vão surgindo novas possibilidades, vão surgindo novas necessidades também. E a partir do momento que a gente olha para o dinheiro enquanto uma tecnologia, né, é fácil chegar à conclusão de que ele também vai seguir uma linha do tempo, né? Ele vai seguir uma evolução natural em razão da necessidade humana, né? Da evolução das interações humanas. E uma das coisas que a gente observa é que a internet, ela possibilitou, ela trouxe agilidade e velocidade, principalmente a informação. E a partir desse boom, né, dessa potencialização da velocidade com que a informação circula e da interconexão, a gente tinha falta ainda de que a gente tivesse uma camada de valor que acompanhasse a velocidade da internet. Sim. Essa questão do valor monetário, né? A gente não tinha essa camada, a gente não conseguia até então, com a mesma velocidade que a informação transita, a gente não tinha alcançado isso com valor, com capital, né? O capital ainda tinha restrições, né? Sobretudo a nível global. Houve um descompasso, né? Entre valor e informação, entre capital e informação. A informação já circula na velocidade da luz, mas capital até então não circulava com a mesma velocidade que as informações circulam na internet. Então, basicamente, o cerne da palestra é tratar disso, o dinheiro enquanto uma tecnologia, né, que nós humanos utilizamos. E que naturalmente ele vai passar por evoluções, por melhorias, né? E essa palestra traz um olhar sobre essa evolução, cada estágio da evolução do dinheiro, fazendo um comparativo com outras tecnologias, porque o dinheiro, enquanto evolução tecnológica, essa evolução vai passar por situações e por contextos similares ao que outras tecnologias também enfrentaram. Uma delas é que não acontece de uma hora para outra. Né? Toda evolução tecnológica ela passa por um processo de adoção. Adaptação mesmo, né? Até De adaptação. para as pessoas conseguirem
entender aquilo ali, né? De escala, né? De escala. De escala, de adoção, de se tornar acessível a todos. Mas, então, seguindo nesse centro do porquê, né? Do porquê Bitcoin. Posso falar um pouquinho antes das evoluções tecnológicas? Claro, pode, fica à vontade aí. Até você fala tem o trocadilho com a própria YBit, né? Que os seus meninos estão envolvidos lá. Eu também fiz aqueles tutoriais lá para ajudar nessa divulgação do próprio Bitcoin, né? Para as pessoas realmente terem compreenderem mais, ajudar mais nesse processo das pessoas compreenderem a importância do Bitcoin, né? E propriamente dito usar o Bitcoin, né? Mas manda lá o que você ia falar das tecnologias, né? Da comparação, né? É que todo salto tecnológico ela impacta profundamente a humanidade e as interações, né? O modo como os indivíduos interagem. Isso molda tanto o indivíduo quanto a sociedade em si, cada salto. Né? Então, se a gente for desde o início da história da humanidade, desde a descoberta do fogo, desde a invenção da roda, da eletricidade, né? Quando o homem começou a manipular e utilizar a eletricidade, né? A máquina a vapor, a internet e a metalurgia. Né? E sempre, assim, sempre tem um contraponto, sempre tem um perigo ali, né, que a tecnologia acende um alerta. E eu acho que isso, inclusive, é saudável para a gente começar a entender ainda mais sobre essa tecnologia, né? Então, tipo assim, na roda você ia falar o quê? Ah, mas é perigoso porque você pode soltar o carrinho e o carrinho descer morro abaixo e atropelar alguém. O fogo você causa incêndio, né? A eletricidade também dá choque, provoca incêndio. Então existem coisas, digamos riscos, assim, né? Riscos, perigos em novas tecnologias. Mas em todas elas, né? E os pontos são levantados, né, para se abrir um debate sobre essas tecnologias, o que eu acho bom, porque meio que coloca luz nos problemas e nos perigos e faz com que as pessoas possam entender e evitar isso, né? Porque acaba que é importante mesmo. Então, tipo assim, a gente vai fazer o uso do fogo. Nossa, foi uma revolução para o homem primitivo. Mas, sim, ao mesmo tempo, era importante ter consciência do perigo que o fogo também trazia junto, entendeu? Então, eu acho que sempre aparece esses, digamos assim, esses contrapontos, esses poréns em novas tecnologias, mas que não é um impeditivo para que uma tecnologia vingue, né? Eu acho que, pelo contrário, acho que até ajuda, porque aí a gente consegue... quando se cria esses problemas, né, mesmo que teóricos, já ajuda a gente a prevenir que esses problemas realmente causem um estrago muito grande, né? Exato. E aí demanda conhecimento, né, para saber lidar com a eletricidade. Né? Por exemplo, a eletricidade trouxe um bem enorme, né, e incomensurável para a humanidade. Mas tem os riscos, tem que saber lidar com esses riscos. Né? Não quer dizer que você tem que entender a fundo exatamente em conceitos da física como funciona, mas a gente usa, por exemplo, a energia elétrica no nosso dia a dia, sabendo ter os cuidados mínimos. Não vai enfiar o garfo na tomada. Sabendo o básico para não ser executado, não causar um desastre. Sabendo o básico para não morrer com a eletricidade. Exatamente. Né? E eu vejo disso muito no Bitcoin também. Muitas vezes as pessoas acham complicado, difícil, né? Mas você não precisa entender nos mínimos detalhes para que você possa utilizar de uma maneira tranquila, de uma maneira que te traga benefícios. Né? Nem por todo exemplo, mundo
sabe os pormenores da eletricidade, mas usa no E dia a usa dia. eletricidade. Eu mesmo não sei nada de programação e eu já cheguei para o Bitcoin numa era onde a gente já tem carteiras que fazem as coisas automatizadas, então você não precisa ir lá e ter esse conhecimento que nos primórdios do Bitcoin a galera tinha que ter para entender, né, o que estava fazendo melhor. Então a gente tem esses recursos hoje que possibilita inclusive a pessoa, né, ter Bitcoin ou ter exposição do Bitcoin e nem ser dono deles, né? Igual o pessoal Exato. que deixa em corretora e tal, que é um outro assunto, mas É. E nesse so- ponto é similar, a tecnologia ela vai se tornando cada vez mais fácil de ser utilizada, né? O próprio exemplo da internet. Veja que dificuldade lá no início quando era a internet de escada, né? nossa, Você sim, esperava da meia-noite para a conta de telefone ficar mais barata, né? Você conectava, exato. ocupava sua linha telefônica, era uma velocidade restrita, né? E ao longo do tempo, hoje a gente tem banda larga, a gente tem Wi-Fi, né? Sim, Então, e assim, era bem uma experimentação assim no início, eu sinto. Então, tipo assim, as pessoas não pareciam que não sabiam o que estava fazendo direito, né? Tanto é que a gente teve um estouro de bolha porque justamente teve isso. Então, aí as pessoas concluíram, ah, é bolha, então não vai servir para nada. Mas eu acho que é normal, as pessoas começam a tentar experimentar de tudo nessa nova tecnologia, até sim, que se encontra um caminho e que todo mundo fala, ah, esse é o caminho, nós vamos mais ou menos por ali. O que foi exato. moldando, né, no caso a internet, né? E você tocou num ponto interessante dessa questão da tecnologia, é porque ela é marcada por crises, né? E isso não invalida a tecnologia em si. A própria internet, né? A gente teve no início dos anos 2000 a bolha, né? Das .com É, das empresas, né? Toda empresa queria lançar um site .com e ação e houve de fato uma bolha dessas empresas .com no início dos anos 2000 que houve uma crise. Várias delas faliram e algumas poucas permaneceram, né? Mas é interessante observar o que essa crise que veio com a massificação da internet, né? Ela não invalida a tecnologia que é a internet. A internet está aí até hoje, apesar das crises que houve por causa do FOMO, né? A gente pode dizer que nessa época dos é, anos 2000 teve um FOMO da teve. internet, né? O Fear of Missing Out, né? Todo mundo queria estar presente É na porque eu internet. acho que é muito por questão também da galera não saber direito para onde que isso vai. Mas, tipo assim, sabe que é uma coisa que, pô, isso é revolucionário. Isso Sim. vai bombar. Mas não E sabe adota como de uma forma direito. afoita, né? Exatamente. Fala assim, ah, eu não quero ficar, justamente o FOMO, não quero ficar de fora disso. Então qualquer coisa que era ponto .com, pô, é isso agora que é a tendência. Mas muita porcaria surgiu disso também. Muita coisa que não Exato. levava para caminho nenhum, né? Exato. E a gente pode traçar esse paralelo, né? Narrativas, né? Dentro de uma inovação tecnológica. Tirando esse exemplo da crise das .coms, né? São inúmeras narrativas que surgiram durante a inovação. E a gente viu isso desde o surgimento do Bitcoin, diversas narrativas, por exemplo, de altcoins, de moedas alternativas, surfando, né, nessa nova tecnologia. Por exemplo, um nome que ficou estampado a partir do surgimento do Bitcoin foi blockchain, né? Então teve Sim. aquelas narrativas de blockchain agora é a revolução. A gente pode traçar um paralelo que foi como a corrida das .coms, né? Várias narrativas ali surfando na onda de uma evolução tecnológica. Uhum. Você estava falando da eletricidade também, né? Que também foi um ponto ali como você falou na palestra, né? Que é uma existiu uma discussão ali de meio que para onde a eletricidade ia caminhar, né? Qual seria a base que a gente usaria
para aplicar, né, a tecnologia da Isso. eletricidade, né? E aí, deixa eu achar aqui rapidinho Ah, você está com com a apresentação. a apresentação aí, né? Bota na tela. Que é uma das coisas que eu abordo nessa palestra, que são as dores que toda inovação tecnológica passa. E aí, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Compartilha aí. Só um instantinho. Não estou conseguindo compartilhar. Aí, deu. Foi? Foi. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, quem estiver acompanhando aí, tem um QR Code aí que leva para o artigo falando sobre essa época que foi conhecida como... Se tratando da eletricidade, né? Foi conhecido como a Guerra das Correntes, né? Eu vou deixar, vou deixar na descrição do vídeo também, que aí se a pessoa tiver no celular, ela consegue acessar também pelo link, né? Perfeito. Que a pessoa vai lá pelo link. Perfeito. E aí, tratando disso, são dores que toda inovação tecnológica tende a passar, como, por exemplo, ceticismo, resistência e ataques, né? Ataques da concorrência, de quem seja cético, de quem... Eu acho que esse ataque vai muito de encontro àquilo que a gente falou, né? De começar a apresentar os problemas, né? Exato. Da tecnologia, de né? ressaltar Tipo assim, o porquê não da tecnologia, digamos, né? Exato. E, por exemplo, nesse caso, entre Nikola Tesla e Thomas Edison, né? Thomas Edison, todo mundo, eu creio que todo mundo sabe, conhece, né, a história. Thomas Edison, ele é o criador da lâmpada incandescente. Só que nesse momento da história houve uma grande discussão sobre que tipo de corrente elétrica se utilizaria, né? Nikola Tesla, ele defendia corrente alternada, que permitia a escalabilidade das matrizes energéticas e a transmissão a longas distâncias, né? E Thomas Edison era defensor da corrente contínua. E aí o interessante disso é que existem tecnologias que elas são adjacentes e tem tecnologias que são de infraestrutura. Eu cito nesse caso, por exemplo, a lâmpada incandescente. Ela é uma tecnologia adjacente, mas ela precisa de uma tecnologia de infraestrutura, que seria corrente. Qual corrente ela utilizaria? E nessa época, nesse momento da história, foi travada essa batalha entre os dois inventores, por assim dizer, né, sobre qual corrente seria a melhor opção para a humanidade, a sociedade, os indivíduos utilizarem, né? E Thomas Edison, ele adotou uma postura peculiar, né? Basicamente, ele, na época, ele contratava até a mídia local para fazer propaganda contra Nikola Tesla, contra a ideia da corrente alternada, né? O Thomas Edison, nessa época, ele adotou uma postura de marketing negativo, né? Ele queria, por assim dizer, queimar o filme da corrente alternada, exaltando os riscos que se tinha, né? Inclusive, ele fazia exibições eletrocutando animais. Nossa, bizarro, né? Bizarro. Para tentar provar o ponto dele, né? Para tentar provar o ponto dele, ele queria mostrar o quão ruim era a outra Tesla, proposta, né? Ao invés de mostrar os benefícios dele. E desse conflito aí, o que a gente tem é que a tecnologia que prevaleceu foi a corrente alternada. Não Sim. foi a corrente contínua que Thomas Edison defendia e atacava tanto a corrente
a corrente alternada, que era tão atacada, foi a que prevaleceu. Né? Porque a base dela, né, o fundamento dela era melhor, funcionava Era melhor. melhor, o fundamento era melhor, o benefício era melhor, apesar dos riscos, né? Aham. Ela se provou, ao longo do tempo, a melhor tecnologia de infraestrutura. Né? E embora, por exemplo, a lâmpada de Thomas Edison foi extremamente difundida e utilizada, e ressalto que enquanto uma tecnologia adjacente, né, ela eventualmente foi substituída, né? Embora hoje a gente ainda tenha lâmpadas incandescentes, a gente tem lâmpadas halogêneas, lâmpadas de LED, né? Eventualmente, a lâmpada incandescente foi substituída. Mas olha só, a corrente alternada ainda está presente. A corrente alternada a gente usa até hoje. Né? E nesse ponto eu faço essa distinção. Existem determinadas tecnologias que elas são periféricas, elas são adjacentes. E existem tecnologias que são de infraestrutura. Né? A lâmpada incandescente de Thomas Edison, hoje existem inúmeras outras alternativas. E surgiram alternativas até superiores, né? Tipo assim, que economiza energia, né, e tal. Mais eficiente, né? Tanto em lumens, né? Em eficiência de iluminação, quanto de economia, né? De energia. E todas essas funcionam numa tecnologia mais base, né? Mais base, que é a corrente alternada, que prevaleceu desde a época desse conflito entre Nikola Tesla e Thomas Edison, né? Essa tecnologia prevaleceu até hoje. Então, toda inovação tecnológica, ela vai sofrer ceticismo por parte de alguns, ela vai sofrer resistência de muitos, né? E vai sofrer provavelmente ataques, né? De quem tem uma outra proposta, tem uma outra visão. Né? Toda inovação tecnológica vai passar por essas dores de ceticismo, resistência, de ataques. E a gente tem visto isso, por exemplo, no Bitcoin, desde o seu início, né? As primeiras narrativas, as argumentações eram que, não, isso é dinheiro de criminoso, isso vai ser usado para lavagem de dinheiro, né? Inúmeros ataques. Cara, essa justificativa contra o Bitcoin, para mim, é a pior que existe. Tipo assim, tem algumas outras que a gente até consegue abrir um debate, sabe? Assim, tá, vamos falar sobre isso, vamos ver como é que funciona. Mas essa de dinheiro de criminoso é muito ruim, cara, porque como se outras tecnologias não fossem usadas por pessoas criminosas também, sabe? Então, tipo assim, sei lá, vai culpar a Apple de ter feito o smartphone porque os criminosos usam smartphone para cometer crime, para organizar assalto, sei lá. Tipo assim, cara, não faz o menor sentido isso. Imagina se a gente fosse cancelar ou proibir toda a inovação tecnológica. Né? Nem o fogo a gente poderia... Exatamente. Tipo assim, nem a roda, nem o fogo, nem nada, nem a eletricidade mesmo, nada, porque sempre tem um porém a ser discutido, né? Mas esse precisamente eu acho um porém muito ruim e muito sem fundamento, porque eu acho que é realmente de pessoa que não entende o básico do básico ali do que é o Bitcoin, sabe? Sim. E foi interessante você mencionar isso, né? Muitas vezes a crítica vem de quem não entende o básico do básico. E foi outro caso também que eu cito na palestra, que toda inovação tecnológica passa por isso, né? Foi o caso, por exemplo, da entrevista do Bill Gates com o Leonard, né? Sobre a internet. Estava ali no começo dos anos, final dos anos 90. Né? E o entrevistador ali, ironizando, né? O Bill Gates falando sobre as possibilidades da internet, e ele argumenta, não, mas ele já tem o rádio. Para que eu vou querer? Eu já tenho correio, né? Já tenho correio. Não, mas na internet você pode ver quando você quiser e tudo mais. Não, mas já existe gravador, né? Ele não entendia o potencial que a internet tinha, mas ainda assim ele se sentia
conhecedor o suficiente para criticar, né? Eu acho que quando não se tem o conhecimento, aí ele fala até de um jeito meio debochado, né? Sim, E sim, hoje virou uma coisa ridícula, mas que na época a gente tem que ressaltar que o Bill Gates teve uma visão, né? Tipo assim, na época lá não era tão óbvio como é hoje. Então ele teve uma visão só que a visão dele para a época foi meio que ridicularizada, sabe? Porque a pessoa realmente ela não o David Letterman aqui ele representa a maioria das pessoas, né? Essa é real, tanto é que sim, ele faz sim. essa brincadeira ali meio que debochada, né? E todo mundo ri e Todo tudo mais. mundo. Porque realmente a maioria das pessoas não estavam antenadas para isso. E tipo, e isso é um mérito gigante do Bill Gates. De tipo assim, pô, tô Sim, antenado, eu tô vendo a possibilidade acontecendo ali no futuro. Eu não vou esperar a tecnologia estar bem consolidada. Eu vou. Ele antecipou, né? exatamente. E essa é uma das dores, né, que a inovação tecnológica passa, que em meio à inovação, a maioria das vezes, os formadores de opinião não são os conhecedores da tecnologia. Quem forma a opinião, quem atinge o grande público, na maioria das vezes, não é quem detém o conhecimento. Né? Igual nesse caso do David Letterman. Né? A maioria concordou, né, com o David Letterman. Exatamente. Assim, existe, e claro que existe uma. Eu entendo esse ponto de resistência. Então a gente vê muitas caras importantes, por exemplo, do mercado financeiro, que antes batiam muito no Bitcoin e hoje defendem com unhas e dentes, né? Mas Tiveram que dar o braço a tiveram que dar torcer. o braço a torcer, porque começaram a entender e enxergar valor daquilo. Cara, eu fico imaginando, fico tentando me colocar no lugar desses caras, do tipo assim, cara, o cara sempre ganhou grana com investimento, com mercado financeiro e tal. Aí aparece um negócio novo, a tendência é ele falar, não, isso não dá não, porque o que eu já faço já dá certo, né? Eu acho que tem muito dessa questão também. Só que eu acho que esse é o grande diferencial de caras visionários. Tipo assim, Sim. nunca ficar 100% confortável na mesma posição, principalmente enquanto a gente fala de tecnologia, sabe? O cara, para estar envolvido nisso, ele tem que estar sempre com uma mente aberta e que é um negócio que realmente dá trabalho, cara. Porque imagina toda tecnologia, toda coisa que surgir, você ter que tirar seu tempo e dar atenção para aquilo para julgar. Demanda demais, né? Demanda muito. Então, eu entendo também que o primeiro, digamos assim, a primeira reação é nem querer olhar, porque é mais um trabalho que o cara tem que ter ali para validar se aquela nova tecnologia que tá ali em ascensão tem algum valor, né? Verdade. Então eu acho E, aconteceu muito isso. Assim, pelo que eu vejo, eu acho que os caras não chegaram nem a estudar a fundo, né, o Bitcoin e já pré-julgaram do tipo, isso aí daqui a pouco morre. E o daqui a pouco morre nunca chegava. Né? Tem até chegou. aquele site que fala que O calcula obituário, né, do o Bitcoin. obituário, quantas vezes foi decretada a morte do Bitcoin. E outras virão, né, inclusive. Por exemplo, nesse caso do Bill Gates com o Letterman, né? E tanto no caso como de Tesla também, eles tiveram que dar o braço a torcer. E no final das contas, por exemplo, a corrente alternada que o Thomas Edison era tão crítico, né, acabou prevalecendo. E por ironia, né, tem esse comentário lá no canal do YouTube dessa entrevista. Hoje essa entrevista está no canal do YouTube do David Letterman.
né? Então, ele que era um crítico e um cético da internet, essa entrevista está disponível no YouTube, no canal do David Letterman. O mundo dá voltas. Eles tiveram que dar o braço a torcer, eles tiveram que dar o braço. Não, isso é muito foda, genial, né? Então isso é comum nas inovações tecnológicas. Muitas das vezes, aqueles que são os críticos, que são os céticos, os que se opõem, em algum momento eles darão o braço a torcer e vão adotar a tecnologia que eles tanto criticam, né? A gente viu isso ao longo da história, né? Eu trouxe esses dois exemplos, né? No caso de Thomas Edison, no caso do David Letterman, sendo cético em relação à internet. Então isso é comum em toda inovação tecnológica. Então sempre que você ver alguma crítica, né, algum argumento contrário, lembre-se disso, né? É um processo natural de toda inovação. E não é simplesmente aceitar porque determinada pessoa falou, determinado grupo falou, mas é realmente ir lá e ver se faz sentido aquilo ali, né? Igual a questão que eu comentei aqui do dinheiro. É dinheiro de bandido. Pô, velho, realmente faz sentido? Tem a ver essa crítica? É uma exclusividade da tecnologia do Bitcoin? E quando você minimamente para ver, e eu não falo estudar milhares de horas, fazer curso na França. Não, cara. Se você pegar para estudar ali só sobre isso, 2 horas que você lê de coisa, assistir material na própria internet mesmo, material gratuito, você vai constatar que, de fato, isso não é uma particularidade do Bitcoin. Não é uma tecnologia que favorece só criminosos. Tipo assim, pode favorecer sim, mas é uma ferramenta. E na minha visão, no meu ponto de vista, as tecnologias assim que vingam realmente, que são disruptivas, que vão para frente, os contras são muito menores do que os prós. Então, os próprios exemplos aqui que a gente deu aqui, que você falou na palestra mesmo, a eletricidade, a internet, o celular, todas essas tecnologias têm pontos contrários, né? Tem como Exato. A gente argumentar e falar, pô, isso aqui é ruim, porque ela trouxe esse tipo de malefício. Só que os benefícios para a grande maioria das pessoas, né? O que essas tecnologias são muito maiores, né? E eu, particularmente, acredito muito no Bitcoin nesse caso também. Que é uma tecnologia disruptiva, né? E também acho que é uma tecnologia de base que traz muito mais benefícios do que os malefícios de dinheiro de bandido aí, como se, né? Como se as moedas estatais, os dólares e os reais não fossem usados dessa forma, né? Verdade. Essa forma criminosa também. E seguindo nesse sentido, a gente viu então que as inovações elas enfrentam isso, né? Muitas vezes as pessoas ressaltam muito os riscos, né, de uma tecnologia. Tem o ceticismo, né, de inacreditar. E um outro ponto também é a questão da legislação, né? É um ponto que impacta, influencia como a tecnologia vai se desenvolver, né? Ou com que velocidade ela se desenvolve, que foi o outro exemplo que eu trouxe na palestra também, que foi quando os primeiros veículos, né, motorizados surgiram na Inglaterra e que a legislação era esdrúxula, por assim dizer, para regulamentar, né, o tráfego, né? Eu vou mostrar aqui daqui a pouco, vou compartilhar na minha tela. E nesse caso, quando os primeiros veículos, né, surgiram na Inglaterra,
que o órgão, o governo britânico resolveu fazer? Não, é um risco para a sociedade, né? Os veículos não podem transitar sem uma regra, sem uma legislação que proteja o cidadão. Então, o que vai ser feito? Nós vamos colocar um funcionário público caminhando à frente do veículo com uma bandeira vermelha durante o dia ou uma lanterna durante a noite, avisando que no percurso vai passar um carro. Porque assim nós vamos proteger os cidadãos de um possível atropelamento, né? Ou seja, um veículo motorizado não poderia trafegar em velocidade superior a uma pessoa andando a pé. O que perde total o sentido da tecnologia, né? Pô, melhor a carroça, então, cara. O cavalo é mais rápido. E como se nunca houvesse tido um atropelamento com carruagem, né, de cavalos. Então, assim, muitas das vezes, quando há uma inovação tecnológica, geralmente a legislação que vai regulamentar essa tecnologia, ela é desarrazoada. Porque quem faz a regulamentação, muitas das vezes não entende o mínimo da tecnologia. Sim, então, eu acho também que passa por essa fase de compreensão da tecnologia, né? Mesma coisa com a internet, cara. Mesma coisa também, tipo assim, a gente não sabe o que isso vai virar direito, né? Tipo assim, a gente com o Bitcoin, por exemplo, a gente especula, a gente tenta projetar o que pode ser, como vai funcionar, ferramentas que virão, né? Mas efetivamente como vai funcionar certinho, né? Não tem como a gente saber. O exemplo que você trouxe aí do carro é muito bom também, porque imagina aquela época, o carro surgiu ali, o carro. As leis de trânsito, né? Porra, nem passava na cabeça dos caras ainda. Tipo assim, não tinha regra de circulação. Regra de circulação, né? Mão única, mão dupla. Tipo assim, era um negócio infrações de trânsito. Era um negócio muito pra frente ainda, que viria depois à medida que a tecnologia fosse aplicada, e aí surgissem as necessidades. E eu acho que isso é meio que normal, é comum, sabe? É engraçado. É natural. É natural, mas é natural. É engraçado, meio zoado, mas é natural. Faz parte da gente, enquanto humanidade, ir descobrindo... não, o que é isso? O que está acontecendo aqui, né? Tipo assim, meio que isso, e tateando ali essa nova tecnologia para depois conseguir encaixar ela assim no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e para ela funcionar, para com que a gente faça ela funcionar de forma mais natural, mais fluida, né? Verdade. Esse aí que você tinha compartilhado é o caso do carro lá, né? Do veículo, da legislação. Eu vou deixar lá na descrição também para o pessoal acessar. Eu tenho os links aqui, eu vou deixar lá para o pessoal ver. Pô, mas eu acho que é isso, assim. Agora, pensando um pouco no futuro mesmo pro Bitcoin, né? Já que a gente está falando do Bitcoin enquanto essa tecnologia ali de base, né? Como que você chamou mesmo? De infraestrutura. De infraestrutura, exatamente. Sei lá, queria saber a sua opinião, assim, o que você espera do Bitcoin nos próximos anos aí, o que ele vai se transformar, qual que é a regulação que vai surgir. Eu acho que essa parte é uma pergunta mais especulativa mesmo, sabe? Tipo, o que a gente acha que pode acontecer, né? Porque, igual eu falei, às vezes surge uma legislação aqui que a gente não faz nem ideia que vai ser necessária, se for necessária, né? Sim. Olha, pro futuro do Bitcoin, o que eu vislumbro é dele mudar profundamente o sistema financeiro global, né? E a gente deu uma pincelada
geral aqui sobre as dores que a inovação tecnológica ela sofre, né, ao longo. E agora vislumbrando os impactos, né, que vai trazer. E importante, respondendo do porquê Bitcoin enquanto evolução tecnológica, né, por que Bitcoin? Porque as pessoas às vezes perguntam assim, mas o dinheiro que eu já uso já é digital. Essa acho que é a dúvida de muita gente. O Pix já é digital, todo mundo tem um aplicativo do banco no smartphone, né? A maior parte do dinheiro que a gente usa no dia a dia já é digital. Então, às vezes, fica muito gritante essa pergunta do porquê, né? Se o dinheiro que eu já uso é digital, por que o Bitcoin? Mas é justamente por isso, por causa não é pelo fato de ser digital. A grande inovação do Bitcoin não é ser digital, não é ser intangível, porque o dinheiro que a gente usa já é digital, já é intangível. Mas está na arquitetura, né? Porque o Pix é processado pelo Bacen, é por uma instituição centralizada. Existe alguém que controla, alguém que audita, que censura, que é passível de ataque, que é passível de fraude, né? De ser hackeado. E o Bitcoin não, ele é descentralizado. Então, acho que a grande diferença é a descentralização que ele traz. E acho que é por isso que ele vai impactar o sistema financeiro, porque ele vai mudar as bases, né? É por ser uma tecnologia de infraestrutura. Eu concordo muito com isso também e acho que as pessoas ainda não... As pessoas, quando eu digo, é a maioria das pessoas, o sistema. O que eu acho também que o sistema tem um tempinho ali, né, de adaptação para as tecnologias de infraestrutura, né, até que elas se enraizem, porque o impacto é muito grande, né? Vide hoje como a gente vive com a internet e os anos 90, início dos anos 90, sem o uso da internet no dia a dia das pessoas, né? É muito diferente. É muito diferente. As coisas são muito diferentes, né? E uma mudança dessa, assim, ela acontece de forma gradual. Então eu acho que ainda está nesse processo realmente de internalização, de reconhecer e entender esse valor do Bitcoin ser além, né, da estrutura ali descentralizada, ser esse dinheiro que não está aberto à censura, né? Do tipo assim, ele não depende de nenhum tipo de governo, de nenhuma opinião individual, de nenhuma classe específica. E eu acho que isso faz total diferença, né? Até para mim, inclusive, pega numa parte que é muito importante para mim, que é a questão da liberdade, né? Então, assim, liberdade e justiça, né? E que eu falo muito aqui no canal sobre também, que é esse ponto, fala, cara, você trabalhou, você fez um serviço, por exemplo, que você ganhou R$1.000 por esse serviço. Com que direito um terceiro ou qualquer grupo de pessoas, com que direito essas pessoas têm de diminuir o valor do seu trabalho? É isso que me pega muito. Do tipo assim, cara, essa pessoa que fez esse trabalho, que ganhou R$1.000 por um trabalho, tipo assim, fez uma troca de livre e espontânea vontade com outro, né? Outro pagou por esse serviço R$1.000 e você prestou esse serviço e ganhou esses R$1.000 de forma honesta, né? Forma justa. E por que diabos você deveria ter um terceiro interferindo nessa interação? Exatamente. Por que diabos você teria a obrigação de gastar esse valor o mais rápido possível, porque senão esse dinheiro vai desaparecer? Evaporar. E isso vai totalmente contra o valor, né, a questão de geração de riqueza, que é poupar valor, que é investir.
e que é a baixa preferência temporal, né? Que o Exato. pessoal chama. Então, tipo assim, esse dinheiro que te incentiva a gastar o mais rápido possível faz você fazer escolhas ruins e consumir porcarias. Então, quando você consome porcaria, a lei natural da oferta e da demanda vai começar a criar setores, empresas, prestadores de serviço que vendem e prestam serviço porcaria também. Então, isso desencadeia num nível social, sabe? Tipo assim, Sim. esses incentivos... Ah, a Kira aparecendo aqui. Dá um oi pra galera aí, Kira. Kira. Esse incentivo, ele desencadeia ações, né, das pessoas e que impacta a economia e a vida das pessoas diretamente, sabe? Profundamente. Profundamente. E isso é bizarro. Tipo assim, isso explodiu minha cabeça quando eu comecei a perceber isso. Tipo assim, não é só economia. A economia é outra coisa, a vida das pessoas é uma coisa diferente. Não, tá tudo conectado. E quando você tem os Verdade. incentivos econômicos corretos, o que eu acho que o Bitcoin traz, inclusive, Exatamente. ele tem esse poder de moldar o próprio jeito que as pessoas vão agir e interagir tanto com o dinheiro quanto com mercadorias, serviços, né? Isso que Exatamente. eu vejo também no Bitcoin como um ponto de virada, para a gente deixar de ser uma sociedade puramente consumista e de alta preferência temporal para uma sociedade que realmente valorize as coisas boas, porque passa a deixar de valer a pena torrar o dinheiro com qualquer coisa ruim, qualquer coisa mais ou menos. Porque você não é tão exigente mais. Seu dinheiro vai perder valor se você não comprar, então compra logo, né? Então Verdade. eu acho que economicamente, nesse esse ponto aí, o Bitcoin grita de uma forma soberana e superior muito alto, só que a galera ainda não escutou, né? A galera Não ainda não entendeu. entendeu isso, né? Muitos ainda não entenderam. Não Que por isso entenderam. que ela impacta tão profundamente o sistema financeiro tradicional, porque Bitcoin freia governos, freia governantes, freia instituições contra Gastos desnecessários, né? contra roubar o tempo de vida do indivíduo. Ele Exatamente. revoluciona o sistema financeiro porque ele te permite poupar de verdade, né? Porque hoje no sistema financeiro tradicional, para você não perder dinheiro, ou você gasta, ou você consome, ou você toma risco, né? Em Sim, promessas mirabolantes de investimentos que não retornam o suficiente para compensar a expansão monetária. sim. A realidade do sistema financeiro tradicional hoje é essa. Se você não quer perder poder de compra, você tem que comprar logo. Se Exatamente. você quer guardar, você não pode guardar porque você vai perder poder de compra. Sim, Se você quer vencer a inflação, você tem que tomar um risco desproporcional. Então não existe saída, não existe poupança de verdade. e outras E acho que o Bitcoin revoluciona nesse sentido. também concordo. Assim, e outras coisas, e outra coisa que acontece que eu acho que distorce essa questão dos investimentos, porque assim, o investimento eu vejo como uma coisa boa, que é você fazendo o seu dinheiro ali se multiplicar. Só que hoje, por exemplo, a questão imobiliária, para mim é uma distorção que é causada pelo dinheiro fiduciário. Então, tipo assim, tem Sim, muita gente que fala assim, pô, tem gente milionária aí que tem vários imóveis e tem pessoas que não têm nenhum imóvel, sabe? Às vezes a pessoa tem até a dívida de um imóvel, né? E não tem lugar para morar e tudo mais. E faz sentido no ponto mais
cru da coisa ali. Um apartamento, uma casa, a finalidade dele é para a pessoa morar, entendeu? Exato. No fim das contas é isso. Só que passou a ser usado como uma forma de proteção. Uma reserva, uma Como uma proteção de reserva. capital. É, proteção de capital contra o dinheiro que é diluído, destruído. Entende? Então, tipo assim, até isso o Bitcoin vai impactar e vai revolucionar, onde as imóveis, eles vão ser a razão deles vai servir para o que realmente eles servem, que é pessoas morando. E não Exato. uma forma de você Uma classe investir de dinheiro. ativos, né? É, De proteção de capital. exatamente. E dessa forma você vai conseguir investir em coisas muito mais relevantes que realmente geram algum tipo de valor para a sociedade, realmente cria riquezas para a sociedade, né? Uhum. E não simplesmente porque você quer reservar valor do seu patrimônio, né? E isso que eu vejo de positivo no Bitcoin, essa reação em cadeia mesmo, que melhora uma coisa ali, que dessa coisa melhora outra, que melhora outra, que melhora outra, quando você vai ver socialmente, você está cheio de incentivos econômicos positivos que vão melhorar a vida das pessoas, vão criar mais riqueza na vida das pessoas, né? Que é isso que basicamente a gente quer, porque a gente vai cada vez mais tendo mais qualidade de vida, né? Sim. E eu acho que a gente não tem muita consciência disso, né? Por exemplo, hoje eu tenho hoje eu posso tomar um remédio ali que é anti-inflamatório. Hoje eu tenho cirurgias complexas feitas por computador. Então, tipo assim, esse tipo de coisa que são riquezas para a humanidade também, entendeu? Então eu acho que o Bitcoin, além de tudo, além de ser além do protocolo e tal, a importância dele vai além justamente por causa dessa reação em cadeia Exato. que ele causa, né? Exato. E nisso que você falou agora, eu lembrei de um comentário do Michael Saylor. Eu escrevi até um pequeno texto há um tempo atrás, de como ele vai impactar nesse sentido, que o Michael Saylor ele fala que Bitcoin ele não é simplesmente dinheiro digital, ele é capital digital. E tem uma diferença, ele fala, Bitcoin is not digital currency, it's digital capital. É capital digital. E nesse sentido, porque Bitcoin, se você que está assistindo ainda não fez esse exercício, pega o gráfico do Bitcoin e dá zoom out, né? Vê de longe a valorização. Por que ele se valoriza e vai continuar se valorizando? Por causa de fuga de capitais. Hoje em dia a gente tem diversas classes de ativos financeiros, né? Os imóveis são uma classe de ativos. Só que o que a gente tem visto e vivido é o quê? Toda classe de capital, toda classe de ativos vai sofrer fuga de capital. Para onde? Para o ativo que melhor conserve esse capital ao longo do tempo. Então, à medida que as pessoas alocam o seu capital em diferentes classes de ativos, e à medida que eles observam que determinado ativo preserva melhor esse capital ao longo do tempo, os ativos vão sofrer essa fuga de capital para o melhor ativo que conserve isso. Bitcoin é esse ativo que preserva capital ao longo do tempo. Então a gente vai ver essa valorização. Isso vai reestruturar de uma forma que a gente não consegue mensurar ainda o mercado financeiro. Não, Sabe? concordo, né? Quando você. Teve até acho que foi ano passado, uma palestra do próprio Saylor mesmo, acho que foi em Nashville, que ele falou, e ele mostra assim em quadradinhos
a capitalização, né? Onde está o dinheiro do mundo, né? Aí, Sim. nossa, 300 não sei quanto bilhões, trilhões em obra de arte, no setor imobiliário e tal. O Bitcoin é assim com um quadradinho de 1 trilhão na época, eu acho, sei lá. Tipo assim, minúsculo, sabe? Minúsculo. E hoje a gente vê aí o Bitcoin na casa dos 100, 110 mil dólares e acha que, tipo assim, nossa, velho, tá estourado, tá muito, o preço tá esticado demais e tal. Mas é o que você falou mesmo. Se você botar o zoom out no gráfico e, e analisar E onde ver o está tamanho do mercado tradicional, se comparar com Exato, o tamanho do mercado. exatamente. E ver onde a quantidade de recursos, de dólares, né, no caso que a gente. Tá me ligando aqui. A quantidade de dólares que existe espalhada em vários tipos de ativos diferentes, você vai ver que, tipo assim, os 100 mil dólares do Bitcoin hoje ainda é o começo, sabe? É É minúsculo. minúsculo, é pequeno ainda. E é uma coisa meio assustadora, assim, de ver. Tipo assim, você fala assim, não acredito, não é possível. Só que aí você já tem um histórico, e aí você vê pessoas de 10 anos atrás falando sobre o Bitcoin e comentários, por exemplo, no canal do Daniel Fraga, de comentários de, pô, Bitcoin agora tá caro, sabe? E comentários de 12 anos atrás, esse tipo de coisa, sabe? Então, tipo assim, Sim. as pessoas ainda não têm essa noção, justamente porque não param para comparar onde que o Bitcoin tá, qual a fatia que o Bitcoin está comendo de mercado, e ele não precisa nem bombar demais para Sim. subir muito mais ainda de valor em moeda fiat, né? Sim. Loucura E, demais, velho. sim. E nessa questão, é aquele ditado, né? Tempo é dinheiro. Em última instância, o Bitcoin te permite poupar o seu tempo. Porque, em última instância, o dinheiro que você utiliza é o tempo que você gastou produzindo, né? Para armazenar. Então, Igual eu tava te falando, né? Tipo assim, ele respeita os. Ele respeita mais os poupadores, né? Então, tipo assim, exato. ele incentiva a poupar e respeita mais os poupadores, né? Então ainda tem isso, né? Então, Ele é justo, né? e ele é justo, né? E ele é Assim. justo, exatamente, exatamente. Então ele fala assim, cara, é, como eu falei, né? Desencadeando várias coisas. Então é como se ele te falasse, cara, se você não precisa disso nesse momento, vale a pena você esperar 1 ano, 2. Eu falo assim, para coisas materiais mesmo, por exemplo, a pessoa quer comprar um carro, quer comprar uma televisão, quer comprar alguma coisa, Sim, se ela não tem aquela necessidade, fala assim, pô, não, sei lá, minha televisão queimou, não tenho televisão nenhuma em casa. Não, beleza, aí a pessoa tem a necessidade de comprar agora. Mas se ela quer fazer um upgrade numa TV ou num carro, mas ela ainda tem aquele carro ali, ela vai ter o incentivo de esperar o máximo que ela puder, porque ela sabe que ela vai conseguir pegar um melhor, exato. né? Então, tipo assim, imagina a pessoa que, em vez de comprar o iPhone da moda sei lá, em 2000, que seja 2020, hoje ela vai comprar, sei lá, 5 iPhones da moda, por ter esperado 5 anos, entendeu? Então é esse tipo de incentivo, inclusive, Que muda, né? A que preferência muda. temporal do indivíduo e de toda E de uma todo um sociedade. sistema financeiro, né? E de todo um sistema financeiro, não só no indivíduo, mas como isso impacta nas empresas também, né? Na mentalidade, no modo no No estilo de modo, vida, né? exatamente, no estilo de vida. Bom, cara, eu acho que é isso, né? Acho que foi legal a conversa, valeu aí demais por ter aceitado o convite. Valeu Certeza que demais, um o pessoal prazer estar aí aqui. curtiu a conversa. E, pô, depois vamos fazer mais. É legal trocar ideia assim, né? Tipo assim, a gente vai Sim, colocando aí os pontos de vista e tal. Se você quiser deixar uma mensagem aí, também deixar a sim. rede social, né?
Beleza. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite e a oportunidade. Muito feliz por poder ter essa conversa contigo. Agradeço muito mesmo. Pô, estamos Feliz sempre aí, demais. cara. Sempre aí. Espero poder estar aqui mais vezes, batendo esse papo, conversando contigo. Foi bom demais. Foi um prazer poder estar aqui, estar conversando com você, falando com o seu público. Feliz demais de estar aqui. Quem quiser me acompanhar nas redes, no Instagram e no Twitter, o meu perfil é @arkelix_BTC. Arkelix, ARCHELIX, Igual tá escrito aqui ó, BTC. no seu nick aqui na conversa, tá escrito aqui, ó. O meu tem o meu aqui e o seu também tá escrito aí, ó. Ah, beleza, perfeito. Então é isso, vocês podem me seguir no Instagram e no Twitter. Eu tenho um grupo no Telegram também, se quiserem me achar no Telegram, é o mesmo arroba. E, e é isso. A gente participa de uma organização também chamada YBit, né? É uma organização daqui de Minas que tem o foco na capacitação de pessoas e negócios para a adoção do Bitcoin por comércios e indivíduos. A YBit, que vocês podem acompanhar também nas redes. E é isso. Agradeço demais o convite e espero que vocês tenham gostado. Se quiser interagir, mandar um feedback, pode entrar em contato. Manda aí nos comentários também, que eu respondo aí os comentários. Falo com o Arkelix lá também, para se quiser interagir, responder os comentários aí também no canal, manda lá também. A gente está sempre querendo, né, conversar sobre Bitcoin, falar sobre Sim, Bitcoin. Então, tipo assim, esse canal, inclusive, é para isso, assim. Então, é meio que um canal de educar sobre Bitcoin, mas aprender sobre Bitcoin também, né? É meio que sim. a minha ideia e meu propósito desde o início do canal foi esse também. Pô, eu tô querendo falar o pouco que eu aprendi sobre Bitcoin, mas nisso eu vou aprendendo um monte de coisa também, né? E Muito participando, bom. É inclusive, assim, é é assim. assim que a gente vai aprendendo, né? Então, beleza, valeu demais, Arqueles. Agradeço Beleza. muito aí você ter aceitado o convite. Depois a gente vai fazer mais, vamos falar sobre outros assuntos aí também, às vezes os assuntos mais específicos, né? Bacana, Assim, vamos sim. aí a gente combina mais pra frente aí, então. Beleza, obrigado. Beleza? Valeu, galera. Valeu então, galera. Até a próxima. Deixa o like aí no vídeo também, deixa o comentário e vamos debater e conversar mais aí sobre o Bitcoin. Um abraço e até a próxima. Valeu. Beleza, valeu.